Então vamos lá na nossa aula de português. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 18 e 19 e fazer a leitura do conto. Nós trabalhamos agora um conto lá de Serra Leoa, seguindo essas histórias africanas, a aranha e o galo. Eu não vou fazer a leitura para não estender muito a videoaula. Então vocês farão a leitura e a partir da leitura que vocês fizerem, vocês vão responder essas questões propostas aí na página 20 e 21, ok? Então vamos lá. Número 2. Número 1 é ler, né, o conto. E uma coisa importante sobre interpretação de texto. Não adianta você vir direto para a pergunta. Então o ideal, o certo, é que você leia a história primeiro. E aí quando você vier fazer as perguntas, ler as perguntas, você já tem uma base do que seria. Então lê primeiro o conto e depois vem aqui na página 20, tá bom? Vamos lá, número 2. Onde essa história se passa? Então, onde aconteceu toda a história? Qual local que eles estavam? Número 3. Quem são os protagonistas do conto? Como nós já trabalhamos no conto anterior, os protagonistas são os que mais aparecem, os que mais se destacam, os que mais falam. No caso aqui, é fácil e óbvio perceber, inclusive eles são o título da história, né? Que é o galo e a aranha, né? Então, fica óbvio, mas o protagonista, ele sempre se destaca mais, ele é o que mais aparece ali em todo o enredo da história. Número 4, quais são os outros personagens da história? Então, os protagonistas são a aranha e o galo, e os outros, quais são? Coloque aí. Número 5, o que o galo propôs à aranha? Então, você vai lá na história, pegar o trecho da proposta do galo à aranha e anotar para mim. Número 6. A aranha aceitou a proposta, mas não foi muito honesta com seu amigo galo. Assinale as desculpas que ela deu para não trabalhar. Então, a aranha, dizendo-se muito esperta, aceitou, né, lá a proposta, porém, ela começou a dar desculpa. Então, aí nós temos as opções. Estou muito cansada, ou tenho uma dor terrível na coluna, ou minha cabeça está me matando, ou o sol está muito forte, ou não me aguento em pé. Então você vai marcar dentre essas dentre essas desculpas, quais a aranha falou lá no texto para o galo. Número 7. O galo acreditava nas desculpas da aranha? Como você chegou a essa conclusão? Então, você vai lá no texto e vai mostrar para mim se ele acreditava ou não e como que você chegou nessa conclusão. Qual parte do texto deixa claro que ele acreditava ou não na desculpa da aranha? Número 8. O que a aranha fazia enquanto o galo trabalhava? Também está no texto. Você vai pegar lá no texto e vai anotar pra gente aí. O que ela fazia enquanto o galo estava lá trabalhando? Número 9. Quem avisou o galo sobre as mentiras da aranha? O que ele fez em seguida? Então, você vai me dizer qual personagem que avisou ao galo, né, sobre as mentiras aí da aranha folgada. E aí, depois, o que o galo fez sobre isso? E, na sua opinião, o galo agiu corretamente ao expulsar a aranha da aldeia? Converse com seus colegas e seu professor. Então, no caso, a gente não está em sala, né? Você pode aí, se a mamãe, o papai, o adulto que estiver na sua casa, estiver acompanhando a sua leitura, quiser conversar com você sobre, o que vocês acham? Foi correto ele ter expulsado ela da aldeia? Os motivos pela qual ele expulsou foram motivos que aí ele estava respaldado, ele estava, era plausível, era uma coisa certa a se fazer. Terminando a interpretação de texto, nós vamos para a seção palavras para cá e para lá. E hoje nós vamos falar de adjetivos. Como nós já falamos no bimestre anterior, adjetivos são palavras que dão qualidade ao substantivo. Qualidade dá nome e adjetivo dá... qualidade. Substantivo dá nome e adjetivo dá qualidade. Quando eu digo qualidade, eu não estou falando só qualidade positiva, não. Qualidade no sentido de nomear características, né? Então, pode ser, no caso aqui, por exemplo, da tartaruga, velha e sábia, no seu caso, menino, o menino inteligente, né? O substantivo é menino, e o adjetivo é inteligente, menina esperta. Então, são características que podem ser positivas ou negativas, são
qualidades, ok? Então, vamos reler o trecho da história. Os dois tiveram uma conversa séria, pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. Então, as palavras destacadas nesse trecho, elas se referem a qual personagem? Essas características são de qual personagem? Da tartaruga, né? Olha lá. Pediram conselho à tartaruga. Aí, né, entre hífens, tá lá, que ela era a mais velha e a mais sábia de todos. Então, a resposta seria a tartaruga. Número 2. E os outros personagens? Como eles são? Escreva 2 características de cada personagem do conto, seguindo o exemplo. Então, nós temos aí, primeiro, a tartaruga, né, que é velha e sábia. Nós temos as características, né? No caso, os adjetivos. Esforçado, mentirosa, ingênuo, preguiçosa, anciã, franzina, cauteloso e velho. Essas características, esses adjetivos são dados a quem? Você vai colocar quais são os adjetivos que foram dados ao galo, quais foram dados à aranha, quais foram dados à cabra e ao porco-espinho, quais adjetivos desses daqui do quadro foram dados a ele, tá bom? Dica, consulte o banco de palavras para responder à atividade, tá bom? E na página 23, nós temos aí, vou esperar abrir, mas vou seguindo aqui, no meu livro. Nós temos aí um destaque sobre o que é adjetivo. Então lá, adjetivos são palavras que indicam características de substantivos. Observe, lá tem uma frase, a aranha preguiçosa só queria cantar. Nesse caso, o substantivo é aranha e o adjetivo é preguiçosa. Então, o adjetivo preguiçosa está dando característica à aranha. Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados em singular e plural e ainda feminino e masculino. Os adjetivos concordam com o substantivo. Então, sempre como a gente já tinha falado em relação ao substantivo, né, sobre plural e singular, e feminino e masculino, sempre vai concordar, sempre vai ter relação. Então, eu não posso falar o galo preguiçosa, né, porque não combina, não concorda. Eu devo falar o galo preguiçoso, por exemplo. Eu não posso dizer a cabra cauteloso. Não posso dizer porque a cabra está no feminino e cauteloso está no masculino. Então, eu tenho que combinar. Então, a cabra cautelosa. Ou as aranhas esforçada, né? Então, as aranhas está no plural e esforçada está no singular. Eu não posso dizer, não posso dizer de forma que não combine, que não concorde. Sempre tem que ter concordância tanto ao gênero e quanto ao número, né, que é a questão de plural e singular.